Olá a todas, todos muito bem-vindos. Eduardo Helene aqui, esse é o curso Foco Total, Dicas Finais, Reta Final, Código Penal Parte Especial. Como vocês sabem, o nosso Código Penal ele é formado por duas grandes partes, a parte geral, do artigo 1º ao 120, que é a parte mais densa, e a parte especial, que vai do artigo 121, homicídio, até o artigo 361. Este código entra em vigor no dia 1º de janeiro de 1942, se eu não me engano. A parte especial traz os crimes em espécie e é dividida atualmente por 12 títulos. Então, começa do título que traz o bem protegido mais importante, que são os crimes contra a pessoa. Título primeiro, crimes contra a pessoa. Então aqui estão os crimes contra a vida, crimes contra a integridade física, contra a honra. E a partir da pessoa, da proteção da pessoa, os títulos vão gradativamente se afastando da pessoa. Então, o título segundo afasta um pouquinho do patrimônio. Título terceiro afasta mais um pouquinho da propriedade material. Título quarto da organização do trabalho. Logo depois, sentimento contra os mortos, sentimento dos mortos. Logo depois, dignidade sexual. Aí se afasta mais um pouquinho, crimes contra a família, crimes contra a incolumidade pública, paz pública, fé pública, se afasta mais ainda a administração pública e, por fim, crimes contra o Estado Democrático de Direito. Eu estou trazendo isso para vocês porque o seu edital traz praticamente todos os títulos, das 10 dos 12 títulos. Só não estão aqui crimes contra a organização do trabalho e aqueles crimes referentes aos sentimentos religiosos, mortos, sepulturas. Fora esses dois, todos os outros 10 títulos da parte especial do Código Penal estão aqui. Então, vou trazer aqui algumas coisas que eu reputo que sejam importantes para uma prova teste. Você vai fazer a prova teste lá no dia 30 de novembro. Muito provavelmente o desembargador Roberto Porto é que vai fazer os seus enunciados. Você vai ter que responder, a VUNESP apenas organiza a logística da prova. O desembargador é que vai fazer as questões. E o desembargador também, além de testar os seus conhecimentos, ele quer se resguardar de possíveis anulações. Então, o que se comumente faz, o que se espera? Que uma prova-teste tenha textos de lei, tenha textos de súmula, tenha julgados consagrados, temas repetitivos. É isso que se espera porque a chance de anular uma questão diminui muito. Porque o direito é um saber muito plástico, muito discutível. As teses quase sempre são discutíveis. Então, por isso que é uma dificuldade muito grande fazer uma prova-teste. Vamos para o homicídio, o que eu quero chamar a atenção para vocês. Qualificado, se o homicídio é cometido, inciso 7º, contra A e B, olha que interessante, contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142, Forças Armadas, e 144, são os agentes da segurança pública, da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, contra o seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até o 3º grau em razão dessa condição. Homicídio qualificado. E, mais interessante ainda, B, membro do Poder Judiciário, que é você no ano que vem, Ministério Público, da Defensoria Pública ou da Advocacia Pública, que não diz advocacia genérica. Não, aparentemente não está incluída aqui a advocacia particular privada, só a pública, de que tratam os artigos 131 e 132 da Constituição Federal. O oficial de justiça, importantíssima essa adição, os oficiais de justiça infelizmente vêm sofrendo muitos tipos de abuso, de lesão, quando estão cumprindo aí as suas importantíssimas funções. No exercício da função ou em decorrência dela, ou contra cônjuge, companheiro ou parente, inclusive por afinidade, até o 3º grau em razão dessa condição. 3º grau. Essas duas circunstâncias qualificam o crime de homicídio e também estão presentes na lesão corporal. E isso a gente vai ver juntos. Ainda homicídio qualificado. Inciso 8º,
cometido com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido. Muito interessante. Nono e décimo, quero chamar a atenção também, sua atenção. Contra o menor de 14 anos e nas dependências de instituição de ensino. Esse contra o menor de 14 anos veio com a lei Henri Borel, porque antes não era homicídio qualificado por conta dessa circunstância. Então a tenridade da vítima era utilizada na dosimetria da pena. Não agora para qualificar, para tornar o homicídio qualificado com um outro preceito secundário. E nas dependências de instituição de ensino é uma resposta do legislador frente aí às alarmantes ocorrências que vem acontecendo dentro de escolas. É uma lei de 2025. Especificamente sobre essas duas, pena do homicídio do menor de 14 anos e nas dependências de escola, tem algumas causas de aumento. Leve elas com você para o dia 30. A pena do homicídio contra o menor de 14 anos é aumentada de 1/3 até a metade se é a vítima, que é menor de 14 anos, tiver alguma deficiência ou doença que aumente a sua vulnerabilidade. 2/3 se o autor é ascendente, padrasto, foi exatamente o caso do Henri Borel, madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, e veja que chega até o tio, 3º grau de parentesco. 2/3 se o crime for praticado em instituição de educação básica, pública ou privada. No caso do Henri Borel, foi dentro de casa. E se por um acaso o menor de 14 anos tiver sido morto dentro de uma instituição de educação básica, pública ou privada, é possível aplicar essa causa de aumento. Agora venha para o segundo C. O segundo C trata do homicídio cometido nas dependências de instituição de ensino. Eles se comunicam, eles se conversam, mas o 2B, o segundo B, aumenta as causas do homicídio praticado contra o menor de 14. E o segundo C aumenta as penas nos homicídios praticados dentro de instituição de ensino. Aumentar de 1/3 até a metade se a vítima é uma pessoa com deficiência, não precisa ser menor de 14 mais, porque o critério mudou aqui. A pena do homicídio cometido na dependência da instituição de ensino. Então, 1/3 até a metade se a vítima é uma pessoa com deficiência ou doença que acarrete uma condição limitante, ou 2/3 se o autor é ascendente, padrasto ou madrasta. Você veja aqui se é professor ou funcionário, também tem esta causa de aumento. Feminicídio, importantíssima essa atualização legislativa. O feminicídio veio de forma acanhada no nosso Código Penal, a parte especial, como uma forma de homicídio qualificado. Existia discussão se era objetiva, se era subjetiva, se poderia haver um feminicídio privilegiado. Existiam muitas discussões. Recentemente, com a Lei 14.994, a Lei Sinal Vermelho, 2024, o feminicídio ganhou a importância que merece. Tipo específico, 121A. Matar mulher por razões da condição de sexo feminino. A maior pena, o maior preceito secundário do Código Penal, de 20 a 40 anos. No parágrafo 1º, o próprio legislador traz uma interpretação autêntica. Considera-se que há razões da condição de sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica e familiar ou menosprezo ou discriminação à condição da mulher. O parágrafo 2º é muito importante também, traz 5 causas de aumento de 1/3 até metade do feminicídio, 5 causas de aumento durante a gestação, nos 3 meses posteriores ao parto, ou se a vítima é mãe ou responsável por criança, adolescente ou pessoa com deficiência de qualquer idade. Essa é a primeira causa de aumento. Segunda, contra a pessoa menor de 14, maior de 60, com deficiência ou portadora de doenças degenerativas que acarretem condição limitante ou vulnerabilidade. Terceiro, na presença física ou virtual de descendente ou ascendente da vítima. Muito importante também, muito atual. Quarto, em descumprimento de protetiva. Das protetivas previstas no inciso 1º, 2º ou 3º, do caput do 22 da Lei Maria da Penha. São aquelas comumente aplicadas. E inciso 5º, nas circunstâncias previstas nos incisos 3º, 4º e 8º do parágrafo 2º. 3º e 4º
trazem determinados meios de execução, se é cometido mediante asfixia, emboscada. E o oitavo, que é aquele recente que eu já chamei a sua atenção, é com o uso de arma de fogo de uso restrito ou proibido. Também são causas de aumento do feminicídio. Esse parágrafo terceiro é um parágrafo que seria até desnecessário. Comunicam-se ao coautor ou partícipe as circunstâncias pessoais elementares do crime previsto no parágrafo 1º desse artigo. Isso aqui o próprio artigo 30 já resolveria, né? Você já estudou isso na parte geral do Código Penal. As elementares todas se comunicam quando de conhecimento, né, do coautor, do partícipe. E as circunstâncias, as pessoais, não se comunicam e as objetivas se comunicam. De qualquer forma, o parágrafo 3º veio aqui pelo legislador. Também leve esse julgado importantíssimo, a DPF 779. Houve uma interpretação conforme a Constituição, no sentido de que a, entre aspas, legítima defesa da honra é uma tese totalmente incompatível com a Constituição Federal. Ela não pode ser utilizada em absolutamente nenhum ambiente de julgamento. Nenhum ambiente. Ela é totalmente incompatível com o ordenamento jurídico. Fere a dignidade da pessoa humana, fere o direito à vida, fere o princípio da igualdade de gênero, né? O artigo 5º da Constituição Federal, que traz os direitos fundamentais, o seu inciso 1º. Tem muitos incisos, mas o seu 1º já estabelece que homens e mulheres são iguais perante a lei. Então ele também é muito importante nesse contexto aqui. Proteção à família. Então não é possível a alegação da legítima defesa da honra em absolutamente hipótese nenhuma. Não existe a menor justificativa nesse caso. Venha comigo rapidinho, artigo 122, que é aquele que traz o auxílio, a instigação ou o induzimento ao suicídio e recentemente a automutilação foi incluído. Parágrafos 4º e 5º. A pena é aumentada até o dobro se há a utilização de rede de computadores, rede social ou transmitida em tempo real, aquele negócio de baleia azul e tudo mais. Acontecia muitas vezes dentro desse contexto. A pena é aumentada até o dobro. E aplica-se a pena em dobro se o autor é líder, coordenador ou administrador de grupo, de comunidade ou de rede virtual ou por esses é responsável. Isso aqui é o que eu quero chamar a sua atenção no 122. Venha para o 128, aborto. O artigo 128 traz duas hipóteses de aborto que não são puníveis, ou segundo a doutrina, abortos nos quais, embora típicos, haja uma causa que exclua a antijuridicidade. Não é ilícito. Dois motivos, dois incisos do artigo 128. Inciso 1º, se não há outro meio de salvar a vida da gestante, é o aborto necessário. Inciso 2º, se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou se for incapaz do representante legal. O aborto, né, resultante de estupro. Esses dois aqui, o legislador já trouxe pronto para vocês. Não se pune o aborto. É um aborto legal, é uma hipótese que o legislador disse, que não há ilicitude, não há contrariedade ao ordenamento jurídico. A ADPF 54 traz uma outra situação, um terceiro caso, agora de atipicidade da conduta. Fetos anencefálicos que comprovadamente, mediante laudos médicos, não tenham a menor viabilidade de vida extrauterina. Nesse caso, o aborto é um fato atípico, é uma interpretação conforme a Constituição. A vida humana, né, conhecida com a razão, da forma como nós, seres humanos, somos, ela é totalmente inviabilizada se não há formação do sistema nervoso central. Então, não basta que o feto seja anencefálico. É necessário que a anencefalia inviabilize a vida extrauterina. Tudo isso com comprovação médica. Aborto atípico, a DPF 54. O que acontece? Muitos advogados, defensores, tentam transbordar a DPF 54 para outros casos. Como, por exemplo, esse aqui que chegou no STJ, Síndrome de Edwards. O STJ afastou. Ele disse que, olha, embora seja uma patologia muito grave,
ela não inviabiliza por completo a vida extrauterina. É isso que você tem que saber. É a inviabilização da vida extrauterina. Aborto atípico, a DPF 54. Não está aqui, mas mais uma pílula aqui para que você só saiba disso. A primeira turma do STF, primeira turma, não foi plenário. A primeira turma concedeu um habeas corpus a alguns médicos que efetuaram um aborto com o consentimento da gestante no primeiro trimestre da gestação. E o habeas corpus foi apenas para dar a liberdade provisória para os médicos. Não houve nenhum julgamento de fundo. Mas em obiter dictum, ali foi sinalizado que talvez essa discussão venha a ser verticalizada. Tem uma DPF, inclusive, 700 e pouco, que ela está paralisada porque houve um pedido de vista, que vai julgar a matéria de fundo, se é ou não permitido um aborto até o primeiro trimestre, até 12ª, 13ª semana de gestação, por conta da formação do sistema nervoso central. Ainda está em formação o sistema nervoso central. Então, houve ali diversos argumentos muito interessantes. O ministro Barroso trouxe ali a liberdade, a autonomia da mulher, a autonomia sexual, a autonomia do corpo, a autonomia reprodutiva. Ela não poderia ser forçada bem no começo da gestação a cumprir pena. Um dos ministros, inclusive, disse que se o homem ficasse grávido, essa discussão há muito tempo já teria sido acabada, seria permitido o aborto. Muitos argumentos interessantes, mas é uma decisão da primeira turma apenas. E no bojo de um HC, no conteúdo, no contexto de um habeas corpus, só para dar ou não a liberdade provisória. O que eu quero que você leve para a sua prova do dia 30 de novembro são essas três situações. 128, 1 e 2 e a DPF 54. É isso que é seguro que você leve. E aí na prova escrita, na prova oral, você pode aprofundar mais. Lesão corporal. Esse inciso primeiro, aumenta-se a pena de 1 a 2/3. Ela é praticamente uma cópia daquilo que a gente já viu no homicídio, você lembra? Contra os agentes descritos nos artigos 142 e 144 da CF, Força Nacional e também agentes da segurança pública, Poder Judiciário, Ministério Público, Oficial de Justiça, tudo, né, a mesma coisa que a gente já viu. Agora no contexto da lesão corporal. Inciso segundo, 2/3 até o dobro, se a lesão for praticada nas dependências de instituição de ensino e a vítima for pessoa com deficiência ou doença que acarrete condição limitante ou de vulnerabilidade físico-mental, ou o autor for ascendente, padrasto, madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, né, até professor ou funcionário da instituição de ensino. Muito interessante. Está lá como um homicídio qualificado, está aqui como uma causa de aumento. O parágrafo 13 é muito importante, é muito, lamentavelmente, recorrente em várias da violência doméstica. Se a lesão é praticada contra a mulher, por razões da condição de sexo feminino, nos termos do parágrafo 1º do 121A. A pena agora é maior, de 2 a 5. Antes era uma pena bem menor. Era uma pena igual à do parágrafo 9º, né, que é aquela mais genérica, que diz respeito às lesões corporais praticadas no âmbito doméstico. Não contra a mulher em razão da sua condição feminina. Então agora a pena está mais condigna, 2 a 5 anos. Eu trouxe para vocês esse quadro aqui, que é um quadro interessante, só para a gente pincelar muito rapidamente. A perseguição, stalking 147A, caso contra a mulher, e a violência psicológica 147B. O primeiro crime é um crime de ação pública condicionada, exige reiteração, é um crime habitual, é um crime formal. E o 147B, ele não exige reiteração, basta uma conduta que gere um resultado naturalístico. É um crime material. Mas olha esse parágrafo único, que bom para cair numa prova teste. A pena é aumentada da metade se o crime é cometido mediante o uso de inteligência artificial ou de qualquer outro recurso tecnológico que altere a imagem ou o som da vítima. Muito interessante.
esse parágrafo único incluído esse ano de 2025. Também saiba, para que você leve para sua prova. Furto. Vamos rapidinho. Súmulas do furto. A súmula 567, o sistema de vigilância por si só não faz com que seja considerado um crime impossível. Súmula 511, é possível o reconhecimento do furto qualificado privilegiado. Os dois ao mesmo tempo. Jurisprudência em teses para aplicação do princípio da insignificância. O valor do bem furtado deve ser de até 10% do salário mínimo. De 10% até um salário mínimo, não há mais insignificância, mas é possível que haja aquela redução, o privilégio, que é uma causa de diminuição de pena do parágrafo 1º. Então não se esqueça, até 10% no salário mínimo é possível o princípio da insignificância, bagatela. De 10 até um salário mínimo, 10% até um salário mínimo, aí não é mais possível o princípio da insignificância, mas está aberta a possibilidade do parágrafo 1º, daquela causa de redução de pena. Tema 1087 é um tema que diz que a causa de aumento do furto noturno apenas se aplica ao caput. Não se aplica às figuras qualificadas, as figuras que estão lá no parágrafo 4º. É discutível, o STF já julgou de uma forma diferente, mas dentre os muitos argumentos, existe o argumento topográfico, que não é tão forte assim, frente a uma interpretação sistemática, mas o mais forte deles foi sob o viés da proporcionalidade, dizendo que a aplicação dessa causa de aumento em cima ali de um furto qualificado traria pena muito próxima de penas de roubo. Então, nesse sentido, se você tiver curiosidade de dar uma lida no tema 1087, você pode ler. O que eu quero que você saiba, o tema diz o seguinte: a causa de aumento do furto noturno só se aplica ao caput, não se aplica às figuras qualificadas. Lembre-se que furto de uso não é crime, é fato atípico, mas não existe roubo de uso. Por que não existe? Porque o roubo pressupõe violência ou grave ameaça contra a pessoa. Existe também um texto de súmula 442, é inadmissível aplicar no furto qualificado pelo concurso de agentes a majorante de roubo. Por quê? Porque a pluralidade de agentes já torna o furto qualificado. Já torna o furto qualificado. Então, você não pode misturar. No roubo existem diversas causas de aumento. E a comparsaria, no roubo é uma causa de aumento. No furto, qualifica o furto. Então, essa súmula veio só para estancar essa eventual dúvida. Roubo. Presta atenção nesse recentíssimo parágrafo 1º-A. Traz uma figura qualificada. Pena de reclusão de 6 a 12, não mais de 4 a 10. E multa, se a subtração for cometida contra quaisquer bens que comprometam o funcionamento de órgãos da União, Estado ou município, ou de estabelecimentos públicos ou privados que prestem serviços públicos essenciais. Parágrafo 2º, olha esse inciso 8º. A pena aumenta-se de 1/3 a metade se a subtração for de fio, cabo ou equipamento utilizado para fornecimento ou transmissão de energia elétrica ou de telefonia ou para transferência de dados. Furto, roubo, receptação de fio de cobre é muito comum, mais do que vocês imaginam. É uma praga esse negócio. E só agora em 2025 o legislador trouxe aí um recrudescimento dessa conduta. Esse mesmo parágrafo, esse mesmo conteúdo está lá na receptação também. Tá bom? Parágrafo 2º-B. Se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, aplica-se em dobro a pena prevista no caput. Na receptação também tem algo parecido. Olha lá no parágrafo 7º. Tá bom? Roubo, súmulas rapidinho do roubo. Súmula 443, o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para sua exasperação a mera indicação do número de majorantes. Ou seja, não adianta que se diga, olha, tem 2, tem 3, tem 4 causas de aumento, então eu vou aumentar mais que o mínimo permitido. Não. Você só pode aumentar mais que o mínimo permitido se concretamente fundamentar.
Se não, mesmo que haja pluralidade de causas de aumento, o aumento deve ser o mínimo, é o que diz a súmula. Ou o que acaba se fazendo na prática. Pega-se apenas uma causa de aumento para justificar o aumento na terceira fase e as outras migra para outra fase, migra para a segunda fase, migra como uma circunstância judicial negativa. Súmula 582 traz a consagração da teoria da amócio, inversão da posse. A amócio é também utilizada, ela é muito bem aceita como um momento consumativo do furto, do peculato à apropriação, sempre amócio, súmula 582, que é específica do roubo. Mas como eu disse aqui, aplica-se a teoria da amócio para todos os crimes envolvendo apropriação de bens. Súmula 610 é uma súmula bem antiga, questionável, mas ainda vigente. Há crime de latrocínio quando o homicídio se consuma, ainda que não se realize a subtração de bens. Quanto a isso, tem um entendimento que agora o STJ e o STF se unificaram no seguinte sentido. Se houver pluralidade de mortes, isso não altera a unidade do crime. Isso pode ser levado na dosimetria, mas não altera a unidade de crime. Isso que foi um caso em que 2 pessoas foram mortas num roubo de um carro, as 2 pessoas estavam no carro. Houve a discussão se seriam 2 crimes ou 1. Aí unificou-se que seria 1. Um patrimônio lesado. Pluralidade de vítimas atingidas pela violência não altera a unicidade do crime. É uma súmula, é um entendimento aí, a gente respeita, né? Vem do STF, do STJ, mas muito criticado, muito criticável. Súmula 96, o crime de extorsão é formal, consuma-se independentemente da obtenção da vantagem. Nesse consuma no momento da exigência, se consuma antes, a consumação antecipada. Aquele julgado, depois você pode ler com muita calma da pluralidade de vítimas. Súmulas do estelionato, eu quero trazer aqui para você, leia essas súmulas, aqui pause o vídeo para que você leia. A súmula 244 aqui, ela era vigente até 2021, porque o que dizia a súmula 244? Fora do local da recusa em processar o crime de estelionato mediante cheque sem provisão de fundos. Ela foi superada em 2021. Então, até 2021, ela era aplicável, era de fato aquele foro. Aí, o artigo 70, parágrafo 4º, foi alterado para que passe a ser o domicílio da vítima. Ou, em caso de pluralidade de vítima, prevenção. Outra que não tem exatamente o contexto aqui que a gente está tratando do estelionato, mas é um julgado muito interessante que diz respeito a um ministro, de outro governo, do governo anterior, que inseria informações falsas no currículo Lattes. Isso não é fato típico, não é nenhum fato típico. O currículo Lattes, ele pode ser verificado, as informações dele podem ser externamente verificáveis. Ficou-se em discussão se era de fato um documento público ou privado para fins de direito penal, de aperfeiçoamento do crime. Então, fica o julgado aqui só para que vocês saibam. Estelionato contra idoso ou vulnerável foi uma atualização muito recente aqui, ó, pessoa com deficiência. Somente se procede mediante representação, salvo se a vítima for essas 4 situações, pública incondicionada. Aí também leve isso para sua prova. As escusas absolutórias, elas costumam cair bastante. Em todo título, em todos os crimes contra o patrimônio, o que está em azul, eu desenhei aqui para vocês. O que está em azul é isento de pena, extinção de punibilidade. Então, contra o cônjuge na constância do casamento, na constância da união, veja que tem um coraçãozinho ali, ascendentes e descendentes, isento de pena. O que está em laranja transforma a ação em pública condicionada. Cônjuge desquitado, veja que o coraçãozinho está rachado. Contra o irmão. E tios e sobrinhos em caso de coabitação, esses 2. E o que está em vermelho, aqui no canto, não se aplica escusa nenhuma. Quando a violência grave ameaça, ou seja, quando se transforma num roubo, por exemplo, aos estranhos que participam do delito,
e aos maiores de 60 anos. Tem aí um senhorzinho desenhado. Também não se aplicam as escusas absolutórias. Com esse desenho, eu espero que fique mais claro para que você entenda. Isso costuma cair em prova-teste. Então, não perca uma questão por conta disso. Artigo 183-A, que veio em 2024. Dos crimes que trata esse título, quando cometidos contra instituições financeiras e prestadores de serviços de segurança privada, de que trata o Estatuto de Segurança Privada e da Segurança das Instituições Financeiras, as penas são aumentadas de 1/3 até o dobro. Até o dobro. Vamos lá rapidinho, que a gente está bem no final do nosso tempo. Crime de estupro de vulnerável é o tema 1202. É possível que se aplique o máximo, a fração máxima do crime continuado de 2/3. Se, embora não haja delimitação precisa de quantas vezes foram os abusos, haja um longo período e a recorrência desses abusos te permitam concluir que houve mais de 7 vezes. Houve mais de 7 repetições. Aí, isso justificado, é possível que seja aplicada a causa de aumento do crime continuado no máximo. Também não é possível desclassificar um 217-A para o delito de importunação sexual. Não é possível. Julgado aqui, repetitivo, tema 1121. Presente o dolo específico de satisfazer a lascívia. Isso independe da ligeireza, da superficialidade da conduta, não é possível a desclassificação. 2 súmulas aqui. Súmula 593 STJ. O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática de ato, sua experiência anterior, existência de relacionamento amoroso com a gente. É muito, muito rígido. Tudo isso é irrelevante. É um dado objetivo. Menor de 14 anos. 217-A. Súmula 670 diz respeito à ação penal. É uma súmula de difícil compreensão inicial, mas eu vou ajudá-los aqui a compreendê-la. Nos crimes sexuais cometidos contra a vítima em situação de vulnerabilidade temporária, sublinha isso na sua mente, vulnerabilidade temporária, em que ela recupera a sua capacidade física e mental e o pleno discernimento para decidir acerca da persecução penal do seu ofensor. A ação é pública condicionada se o fato houver sido praticado na vigência da redação conferida ao 225 pela Lei 12.015 de 2009. Lendo não dá para entender nada dessa súmula, mas eu vou te explicar. Essa súmula diz o seguinte: o artigo 225 do Código Penal, ele diz respeito, ele traz a informação acerca da ação penal dos tipos penais contra a dignidade sexual, ação penal. Então, como começou? O legislador tinha uma preocupação do barulho do processo, do strepitus iudice. Ele entregava à vítima a opção de iniciar um processo penal. Era tudo ação penal privada, tudo. Tinha algumas exceções, se era, os pais não podiam prover as custas do processo, mas a regra era que a ação penal era privada. Em 2009, veio a Lei 12.015, e a Lei 12.015 trouxe o seguinte: olha, a regra mudou, a gente está achando que é muito importante para o Estado, tem interesse público. A regra é que seja ação penal pública condicionada. Condicionada é a regra de 2009. Salvo se a vítima for menor de 18 ou se a vítima tiver uma vulnerabilidade que se interpretou como sendo permanente. O texto diz o seguinte, parágrafo único: procede-se, entretanto, mediante ação penal pública incondicionada, se a vítima é menor de 18 ou pessoa vulnerável. Essa redação durou de 2009 até 2018. 2018 mudou de novo, o 226, dizendo: olha, agora acabou a brincadeira, tudo é pública incondicionada. Então, de 2009 até 2018, nós tivemos um intervalo em que a regra era ação condicionada, porém,
só seria incondicionada em duas hipóteses, menor de 18 ou em caso de pessoa vulnerável. Então aqui que está o problema. O que significa pessoa vulnerável que justifica a ação penal pública incondicionada de 2009 a 2018? Aí o STJ resolveu isso pra gente. Essa vulnerabilidade que justifica a transformação da ação para pública incondicionada é a vulnerabilidade permanente. A vulnerabilidade temporária não justifica. Então, se nesse intervalo de 2009 até 2018 a vulnerabilidade for temporária, a vítima encheu a cara, bebeu bastante, ficou bêbada, foi hipnotizada, foi algo temporário, quando ela voltar ao seu discernimento, o que a súmula 670 diz, esse crime continua sendo regido por uma ação penal pública condicionada à representação. Condicionada à representação. Então, se você ler de novo, agora eu espero que você consiga entender melhor, né? Vulnerabilidade temporária, em que ela recupera as suas aptidões mentais, ação pública condicionada, se o crime foi praticado nesse intervalo, nessa intermediária que eu te disse. Teve o 225 até 2009, o 225 de 2009 é 18 e 2025 18. 2018 está resolvido. A súmula não trata dos crimes praticados de 2018 para frente, mas sim de 9 a 18. Nesse caso, ação penal pública condicionada à representação, nos casos de vulnerabilidade temporária. Certo? Rapidinho, já estamos em 36 minutos. Duas súmulas de direito autoral, presentes a materialidade e autoria, é típica. É aquele negócio do justificativa social, que todo mundo faz, todo mundo pirateia, não é aceita pelo ordenamento jurídico. Súmula 502, tá bom? Súmula 574 também diz respeito à perícia realizada por amostragem. Leia essa súmula. Falsa identidade, súmula 522. A conduta de atribuir-se falsa identidade perante a autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa. O princípio do nemo tenetur sede tegere não abarca, não protege essa conduta de atribuir-se falsa identidade. Tema repetitivo 1255 também diz que é um crime formal. Crimes contra a administração pública, súmula 599, é inaplicável o princípio da insignificância dos crimes contra a administração pública. Isso que você vai levar para a prova teste. Existe aqui um julgado que chegou até o STF, que foi o furto de 2 lâmpadas de R$100 de um funcionário, acho que do metrô de São Paulo, ou da companhia de trens metropolitanos. E aí, excepcionalmente, um voto extenso, Gilmar Mendes entendeu que seria possível excepcionalmente aplicar. Mas leve para sua prova teste o texto da 599. Inaplicável o princípio da insignificância. Outros 2 julgados aqui que eu quero que você leia, por causa do tempo, pause e leia. Né? O primeiro é o servidor público que não presta serviços, é o vagabundo. Não tem fato típico aí, é um direito correicional, hierarquia, direito administrativo, não direito penal. Direito penal é o última ratio, tá bom? Crime de prevaricação exige dolo específico. Dolo específico. Leia aqui a diferença. Mera negligência ou desídia está na finalidade da conduta, para que você possa também fazer um paralelo com o julgado ali em cima. É possível agravar a pena base dos delitos praticados contra a administração pública com fundamento no elevado prejuízo causado. Lembre lá que o artigo 59 traz como uma das circunstâncias as consequências do crime. E a prática de um crime contra a administração por ocupantes de cargo de elevada responsabilidade justifica a majoração da pena base. Vocês viram recentemente a dosimetria do núcleo que o Bolsonaro estava. Isso aqui foi ventilado também. Não há bilateralidade entre corrupção passiva e ativa. Eles podem ocorrer de maneira absolutamente independente, só a passiva, só a ativa, as duas juntas, se estiverem presentes elementos das duas.
tá bom? O crime de corrupção passiva é formal. O crime de corrupção ativa também é formal. Independe, a eventual entrega de valores, recebimento de valores é apenas um exaurimento, tá bom? Ou seja, não há flagrante aqui também, ó. Quando se verifica a situação do recebimento de dinheiro, de valores, porque isso é exaurimento. O flagrante está antes. O flagrante está no aceitar a promessa, está no solicitar a promessa, está no prometer em parte da ativa. Tá bom? Não comete crime de extorsão, de concussão, me desculpe, mas sim de extorsão se o funcionário público utiliza violência ou grave ameaça. Concussão, o verbo núcleo é exigir. Então, se essa exigência traz junto elementos de violência ou grave ameaça, não é mais concussão, passa a ser extorsão. Então, para a gente finalizar, crime de corrupção ativa está presente, ela é aperfeiçoada se por um acaso há um contexto de posse de drogas para uso próprio. Lembre do tema 506, que diz que é um ilícito administrativo. Então chegou a tese até o STJ de que então não é possível praticar corrupção ativa. É sim, mesmo no caso de posse de drogas. Comete crime de desobediência o indivíduo que não atende à ordem dada por um oficial de justiça quando está cumprindo um mandado de entrega do veículo. Sabe por que é importante esse julgado? O crime de desobediência ele é subsidiário. Ele só é aplicável, além dos casos em que você descumpre uma ordem legal de um funcionário público, se por um acaso o descumprimento não traz outra sanção administrativa, outra sanção civil, pela própria lei. Porque se trouxer, a gente evita o bis in idem. O direito penal é a última ratio. O que acontece aqui? O artigo 77, parágrafo 2º, diz que, além de ser um atentado contra a dignidade da justiça, além disso, a própria lei, o próprio artigo 77, parágrafo 2º do CPC, ele excepciona, sem prejuízo das sanções penais. Sem prejuízo. Por isso que esse julgado é importante, porque mesmo assim, mesmo sendo um crime, um atentado contra a dignidade da justiça lá do CPC, também é um crime de desobediência. Outro, a desobediência à ordem legal de parada, emanada por agente público em contexto de policiamento ostensivo, é uma conduta penalmente típica, artigo 330. No caso, um sujeito roubou um carro, saiu em disparada e passou por uma blitz ostensiva. E a defesa disse, não, olha, ele estava numa situação de não autoincriminação. Não pegou essa tese. Não pegou. Sim, praticou os dois. Praticou o roubo anterior e praticou a desobediência, que não tem nemo tenetur, CDTGR. Passa um paralelo lá com a súmula 522 da atribuição de identidade falsa. Também não está incluído no nemo tenetur. Essas duas são aí amiguinhas. Funcionário público, artigo 327. Existe o típico e o por equiparação. Quem exerce cargo, emprego ou função, distinga a função de munus público, inventariante, tutor, curador de ativos, não exercem função, são munus públicos. Ainda que transitoriamente ou sem remuneração, venha para o atípico. Quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal, do lado do Estado, sistema S, OS, OCIPs, trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada em execução da atividade típica da administração. Leve esse conceito, é muito importante, o conceito de funcionário público para fins penais. Por que você deve saber isso? Por causa desses julgados aqui. Olha que interessante. Médico de hospital particular conveniado ao SUS, funcionário público por equiparação a partir de 2000. Advogados dativos, também funcionários públicos para fins penais. Empregados da OAB, equiparados, funcionários públicos para fins penais. Diretor de organização social de uma OS, também. Um interessantíssimo, depositário judicial não é funcionário público para fins penais, porque ele exerce um munus público. Olha o depositário ali em vermelho, munus público, inventariante, tutor, curador, nem tal depositário ali, coloca a quarta linha, depositário. Também, nesse caso, o depositário judicial exerce um munus, não uma função.
então não pode ser equiparado a funcionário público para fins penais. Aqui também, a causa de aumento prevista no parágrafo 2º do 327 não pode ser aplicada ao dirigente de autarquia, porque esse dispositivo apenas menciona órgão, sociedade, economia mista, empresa pública e fundação. É de lá de 2019. Também saiba disso. E para a gente finalizar, a gente já está com 45 minutos. Apenas dois artigos. Só leve esses dois que já tá bom. Crimes contra as instituições democráticas. Os dois que foram a condenação do núcleo principal dos atos golpistas lá de 8 de janeiro. O 329L, abolição violenta do Estado Democrático. E o M, golpe de Estado. Tentar está é o verbo núcleo do tipo. Porque se ele conseguir, ele mudou a ordem jurídica. Se ele conseguir, ele revolucionou. Então, tentar já consuma esse crime. Tentar com emprego de violência ou grave ameaça abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes funcionais. E tentar depor, por meio de violência, o governo legitimamente constituído. São essas, leve essas dicas, se todas essas dicas que eu trouxe te ajudarem a pelo menos você conseguir uma questão a mais, ela pode fazer diferença para que você vá para a segunda fase. Bons estudos a todos vocês, uma excelente prova no dia 30 de novembro e a gente se vê aqui no Foco Total, no curso para a segunda fase do concurso da magistratura aí do 192. Bons estudos e até a próxima.